lá então. Pode ficar à vontade, né? Só não fale viu Ulisses. Tá certo. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas histórias, que eu vou lá pra lá, vou pra cá, né? Se eu começar a lembrar a história minha aqui, nesse pedaço aqui, já é fantástico, né? Na verdade é João Batista Nunes, mas o Bigger, o maestro Bigger, resolveu que meu nome não era Cabelo. Aliás, aí adquiri o Cabelo por causa do meu irmão, que não tinha nada a ver comigo. Meu irmão era jogador de futebol esportivo, ele usava uma redinha, então, ó, Cabelo, ó, bom Cabelo, passa a bola, bom Cabelo. Ele era muito bom de bola, então eles viviam, o nome dele era muito gritado no campo, passa a bola para a esquerda, ó Cabelo, ó, bom Cabelo, porque ele usava brilhantina, ele passava brilhantina e botava uma redinha, então por causa daquela, né? E eu acabei adquirindo esse apelido, assim, daí ele foi embora para o exército e ficou, ó, vamos no baile do João, irmão do Cabelo, Joãozinho Cabelo, ó, João Cabelo, aí começou a história. Aí, quando eu gravei o CD, o maestro Bigger falou, não, o trabalho que você faz não combina com o Cabelo, é uma coisa muito sofisticada, cabelo fica legal com um jogador de futebol e tal, mas assim, você não tem um nome? Eu falei, não tenho, eu tenho, por que não? Então vou fazer o seguinte, fazer homenagem ao meu pai e minha mãe. Então peguei Romano do pai e Nunes Romano da minha mãe e Nunes do meu pai. Então ficou Romano Nunes, mas mesmo assim, disse, quando eu vou fazer show, eles colocam só o maestro Júlio Medalha e o maestro de Brasília que não falou Cabelo, mas na entrevista ele pergunta por que o meu apelido é Cabelo. Na realidade, todo mundo que eu faço entrevista aqui no Brasil, eles falam que eu sou de Jacarezinho. O próprio maestro em Brasília falou que era de Jacarezinho. E eu nasci num mato aqui, é um patrimônio de Carlópolis, bem meio do sítio mesmo, assim. Mas eu vim para cá muito pequeno, então Jacarezinho é a cidade que me acolheu como criança. Aqui quando eu comecei a estudar, comecei o primeiro ano primário aqui em Jacarezinho. E é onde eu tive o meu primeiro contato com o instrumento foi com 5 anos de idade. E depois a primeira apresentação foi, meu pai gostava de tocar, meu tio, meu irmão mais velho, e eu fui dando um contato assim. Eles escondiam o instrumento de mim, é interessante porque eles escondiam o instrumento. E um dia descobriram eu tocando uma musiquinha no violão, assim, sem mais, sem menos, uma música inteirinha. Então aí começou a minha história. Aí ele falou, nossa, mas tem bem deixar de tocar o violão. Meu padrinho Sebastião tinha levado, dele foi que levou o violão a primeira vez para minha casa. E aí começou a contar, até uma professora minha, fantástica, a dona Iracema Hoffman, descobriu, ela era uma professora diferente. Eu falei isso para minha irmã até hoje. Eu acho que ela é uma das professoras mais novas do colégio, era muito jovem, então ela gostava de fazer as coisas artesanato com as meninas e com os guris, mesma coisa. E ela descobriu que eu tocava um violão assim, que era um violão diferente já para a época, pelo meu tamanho. Daí ela começou a me levar para o rádio de Jacarezinho, me apresentar. E eu tinha uma irmãzinha que tocava pandeiro e cantava comigo, então ela descobriu isso. Então era Joãozinho e Marinha, mas o lado instrumental meu sempre foi muito evidente. Daí eu comecei a me apresentar como violonista. Aí ganhei o meu primeiro prêmio, foi acho que em 1958, eu lembro, era muito pequeno. E eu ganhei o primeiro prêmio tocando violão.
tinha um regional muito bom, que era o Pedro Giovanassi, era um dos possetes de acordeão, era o Anésio de violão, o Pedro Giovanassi de violão, com o tio do Anésio de cavaquinho parecido, um cara muito bom também de acordeão, o Pedro Giovanassi, já falei. Era um regional extraordinário. E eu ganhei tocando, eu não lembro se foi de Lermando Reis, parece que foi a música de Lermando Reis, isso do Mariozão, mas era uma dessas músicas. Aí eu ganhei o prêmio da Bujanra, que patrocinava, era a Bola da Semana, o programa chamava. Eu lembro que eu ganhei um sapato e ingresso para ir no matiné um mês inteiro. Daí eu fiquei empolgado com aquilo, daí me inscrevi de novo, só que daí eu empatei com a Mafalda Possete, que era uma cantora de muito nível. Essa menina cantava muito. No futuro ela acabou casando com um dos meus cunhados, que é o Anísio. E aí eu empatei com ela, aí nós ficamos, acho que um mês no trono lá e resolveram dividir o prêmio para nós. Então, mas já naquela época, eu já fuçava o lado instrumental da história. E engraçado que o instrumental tinha muito valor naquela época, porque todo mundo tinha o Lermando Reis em casa, todo mundo tinha o Valdir Azevedo, todo mundo tinha Polito, todo mundo tinha instrumentista em casa. Então eu fui valorizado demais por causa do instrumental. E foi muito bom naquela época. Hoje talvez, na época tinha mais valor instrumentista por causa de todo mundo aderir a um instrumental em casa. Nem era LP, não lembro mais como é. Acho que era... Ai meu Deus, a rotação não lembro mais. Eu sei que eu via no Bazar do Edgar Barroso. De domingo eu ouvia, tinha um carreiro pardinho com as rodas dos violeiros, com meu pai, com os boiadeiros, e dia de semana eu ficava no Bazar de Edgar, cuidando do bazar, só para ouvir os LPs do Lermando Reis, do Valdir Azevedo, e ele deixava um violão comigo. Então, nossa, ali começou a minha história. O Edgar Barroso foi muita parte da minha vida também. E a dona Iracema e minha família, todos meus pais, né? Meu pai investiu num violão naquela época, assim, que era caro, aquele violão para a época, né? Eu lembro que esse violão demorou para o Edgar trazer, era muito difícil. Então a minha história mais ou menos começou por aí. Aliás, vou contar uma história fantástica. O Colégio Rui Barbosa, eles fizeram um investimento na aparelhagem na época para fazer uma banda do Rui Barbosa. E tinha um professor de filosofia, não, um professor de educação física, que era o que tomava conta. Eu não estou tentando lembrar o nome, acho que é Renatinho. Ele era muito conhecido. E o Anésio era o diretor dessa banda. Daí eu anunciaram lá, falaram, pega o cara da Vila Sé lá, bicho, o cara toca bastante violão, toca os seus bailes da vida aí, puxa, não pega ele, puxa, ele tá tocando quase igual ao Fininho, quase igual, né, porque o Fininho era bom demais. Mas o Giovanassi já era violão choro, o Anésio era harmonizador, um grande harmonizador. Aí eu não passei no teste porque eu usava dedeira, daí eu não fui reprovado. Porque eles queriam um guitarrista que tocasse de paleta. Daí o Jair Clara, que era baterista da banda do Possete, falou, eu te dou, o Fininho andou ensinando o macete da paleta para mim, eu te passo para você, passo um... E por que você não estuda cavaquinho? Daí você vai começar a tocar chorinho, e começou a minha história da paleta. A minha primeira composição é dia da minha irmã mais velha, que foi para Dia das Professoras, 1958, muito pequeno. Aliás, em 57, porque em 58 eu fui embora para São Paulo. Uma tia veio me buscar, a irmã da minha mãe, para mim estudar em São Paulo, estudar música, aquele negócio tudo. E eu lembro assim que eles já tinham arrumado para mim tocar num programa que quem apresentava, eu não cheguei a tocar, era a Hebe Camargo, chamava Calores em Destilo, era uma coisa assim. Que a Hebe era uma moça, apresentava com uma outra pessoa, a Todd que patrocinava. Eu lembro cada coisa do detalhe da latinha de tória que a gente abria assim, era gostoso. Então a Todd que patrocinava. Então quem não alcançava para cantar, desafinava, ele dava uma latinha de tória para ficar bem da garganta. E eu já tinha planejado de eu tocar nesse programa. Mas eu era muito pequeno, aí me envolvi com a criançada
soltar raio no Ibirapuera, eu tinha outras ideias, né? Mas o violão, é engraçado isso, que quando eu cheguei em São Paulo, meu primo estudava violão clássico e eu peguei o violão dele, era muito grande, eu lembro que eu comecei a tocar Sons Carrilhões e encheu, tinha um salão de cabeleireiro assim encostado com a oficina dele, ele tinha uma oficina que ele tinha estudado medicina, parece, e feito curso de eletrônica, então ele tinha oficina de televisão, então era para mim ficar lá, ajudar a cuidar do meu primo que era pequenininho, eu era muito pequeno, mas para ficar pequenininho. E na hora para ele almoçar eu ficava dentro da loja, só para dizer que ele estava almoçando. Era assim, tudo emendado ali na José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio. E eu toquei esse violão no salão lá, foi um assombro. Aí, nossa, todo dia eu tinha que tocar violão. Eu lembro que eu toquei Sons Carrilhões, Abismo de Rosa. Aí que nasceu a ideia mais forte ainda de eu fazer um programa de televisão. Meu pai era engraçado, ele tocava acordeão do jeito deles, ninguém era profissional, mas ele gostava do acordeão, ele engraçado, ele tocava mais coisa gauchesca, mas ele ouvia mais viola mesmo, tinha o Carreiro Pardinho na época, né? Tinha o Carreiro Pardinho, Tonico Tinoco, Leuilé, um pessoal que eu tive o prazer de ter tocado uns 4 anos atrás num almoço para eles. Tinha mais de 80 violeiros e eu fui agraciado eles pediram para a dona Iracema na Serra da Cantareira, pediu para eles, vocês têm que fazer com maestro, eles me chamam de maestro em São Paulo, né? Tem que fazer com maestro lá, porque é um ambiente que vocês vão adorar. E eu toquei para todas essas pessoas, muitos já não existiam mais, mas o Zé Fortuna e Pitangueiro, o Zé Fortuna falecido, mas o Pitangueiro estava e eu assisti ele no circo quando era pequenininho aqui em Jacarezinho. E foi fantástico, porque eu fiz um arranjo erudito para a Índia e ele se emocionou muito, ele parou, todo mundo parou de almoçar, ele se emocionou muito, aí ele subiu lá no palco onde eu estava e me pegou na minha mão e falou, olha, eu nunca tinha escutado a Índia tocar desse jeito, nossa, você me trouxe assim, uma recordação. Ele falou, eu sou parceiro do Zé Fortuna, que o Zé Fortuna que foi que fez a versão primeira no Brasil da Índia, foi o Zé Fortuna, que era cantada em Guarani, né, na língua do Paraguai. Não sei se é Guarani, né? Eles cantam. E ele fez a versão. Porque na realidade a minha tendência, aquela coisa como eu dediquei muito ao violão, misturei o violão clássico com bossa nova, com música moderna, quando eu voltei para o violão, eu tocava o Dilermando Reis da Via, tocava o Choraiada, todos, mas a raiz sertaneja mesmo, aliás, é estranho, uma violinha era muito até parecida com essa violinha que eu gravei aqui da Jacarezinha, cinturinha fina assim. Então, aquilo na cabeça, e o sino da igreja me marcou muito na minha infância, nos meus 2 anos de idade. Eu entrava na igreja, minha mãe, muito religiosa, minha mãe era da apostolado, até quando ela faleceu, ela foi com a roupa do apostolado. Então, ela com meu pai vinha na missa, eu escapava desde a entrada, porque eu sabia que da igreja eu não saía. Eu corria, já vinha aqui na imagem Nossa Senhora Aparecida, né? Que eu sou devoto dela desde criança, e voltava lá para o coral, que tinha um coral de um padre que regia. E aquele sino, quando batia, era um sino maravilhoso, né? Aquele carrilhões, quando batia, aquele sino foi ficando na minha cabeça. Aí nasceu a ideia de eu fazer o Catedral de Jacarezinho, mas com a viola sertaneja, para dar o timbre mesmo do som do sino, né? Aí que nasceu a ideia, mas foi com a viola caipira que eu fiz, por causa dessa minha influência do meu pai, do Tião Carreiro Pardinho.